Tá 601, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre os antônimos e sinônimos, né? E a significação das palavras. Então, quanto à significação, as palavras, elas são divididas na seguinte categoria: elas são sinônimos, que são palavras que possuem significados próximos, né? Que são chamados sinônimos, como casa, lar, moradia. E observe que o sentido dessas palavras são próximos, mas não são exatamente equivalentes. Dificilmente encontraremos um sinônimo perfeito, uma palavra que signifique exatamente a mesma coisa que a outra. Há uma pequena diferença de significado entre palavras sinônimas. Por exemplo, veja que, embora casa e lar sejam sinônimos, ficaria estranho se falássemos a seguinte frase: comprei um novo lar, né? O uso de palavras sinônimas podem ser de grande utilidade no processo de retomada de elementos que interrelacionam as partes do texto, né? E os antônimos? Os antônimos que a gente vai ver agora são palavras que possuem significados opostos, contrários. Por exemplo, mal, bem, né? Vamos ver agora a denotação. Denotação é a palavra no sentido real, né? Não é um sentido figurado, fora do significado real, né? Um exemplo que a gente tem é a fruta manga e a manga da blusa, que é diferente, né? Então, manga é o sentido denotativo e manga da blusa já é o sentido conotativo. Vamos ver agora a denotação, ó. Denotação é a palavra com significado restrito, palavra com sentido comum do dicionário, palavra usada de modo automatizado e tem uma linguagem comum. Eu botei até um exemplo aí de coração, né? Denotação, que é o órgão humano, e o coração aqui, que simboliza também um coração. Conotação. A conotação, a palavra com significado mais amplo, palavras cujo sentido extrapola o sentido comum, é uma palavra usada de modo mais criativo, tem uma linguagem mais rica e expressiva. Sentido denotativo, outro aspectozinho que a gente tem que ver aí. O sentido ele é denotativo se ele usa um termo em seu sentido primeiro, real, do dicionário. Ao pensarmos em joia, logo nos vem ao pensamento uma pedra preciosa ou algo semelhante, né? Já no sentido conotativo, que é o uso do termo em seu significado figurado, ao caracterizar alguém como uma joia, houve uma transferência de sentido facilmente compreensível, mas inadequada para um concurso, né? Então a gente vê que você fala que uma joia Maria recebeu de presente uma joia, né? Uma coisa no sentido dicionário, sentido real. Já no sentido conotativo, é você falar que a pessoa, meu filho é uma joia na minha vida. Então, você está usando o sentido conotativo, o sentido figurativo aí. Vamos praticar aí. Primeira questão. Primeira questão, você vai apontar, vai marcar qual alternativa abaixo as palavras destacadas são antônimo. Qual dessas aí são antônimo? A, B, C ou D, né? A2, você vai escrever os sinônimos das palavras que seguem, né? Tem A, da A até H. Sinônimo de longe, de calmo, né? A quarta, marque o termo ou expressão em destaque, está destacada aí, que está empregado nesse sentido próprio, denotativo. Ó, de laço e de nó, de gibeira o giló, dessa vida cumprida a sol. Então, isso aqui é um trecho da música de Renato Teixeira. Esse cumprida a sol está no sentido real ou figurado. B aí também tem um trechinho de cenários. Vocês vão ver se está no sentido real ou no sentido aí, se está no sentido próprio ou denotativo, né? Você vai marcar só que está em sentido próprio denotativo. E a letra C também está grifado o dicionário padrão. E a D é a palavrinha bateria. A D é uma tirinha, né, que fala assim: às vezes eu tenho
a impressão de que a bateria dele não acaba. Bateria, então, no sentido real ou no sentido figurado, tá bom? E, por último, aí, a letra E também, tem falando humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio dos outros. Então, essa expressão fazer cócegas está no sentido real, no sentido figurado. Então, vocês façam atividade, o exercício, qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, no nosso horário lá de dúvida no grupo. Boa atividade para vocês.